Há mais de 10 dias, o Rio Grande do Norte vive uma onda de ataques. O número de registros já diminuiu, mas as ocorrências não param. Entre essa quinta e a manhã desta sexta-feira, foram registradas pelo menos 4 ocorrências entre incêndios e suspeitas de explosivos. Na quinta-feira, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais atendeu a 2 registros de casos suspeitos de explosivos. Um deles próximo a um dos pilares da ponte Newton Navarro e outro no estacionamento de um supermercado na zona leste da capital. Teve também um incêndio no prédio onde funcionava uma antiga delegacia em Ceará-Mirim. Ninguém se feriu. Já na madrugada desta sexta-feira, um ônibus da Prefeitura de Parazinho, interior do estado, que estava estacionado na garagem municipal, também foi incendiado. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, o número de pessoas presas suspeitas de participar das ações criminosas no estado chega a 182. Os alvos principais dos ataques são veículos públicos e privados e prédios públicos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. A representação do Facebook no Brasil foi condenada em primeira instância a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 500 para cada usuário diretamente atingido por vazamento de dados pessoais ocorrido em 2021. A sentença foi dada nesta quinta-feira pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, no Maranhão. Na decisão, o juiz Douglas Martins entendeu que o Facebook agiu em desconformidade ao permitir a extração de dados de suas plataformas, mesmo que tenha sido por terceiros, uma vez que era responsabilidade da empresa garantir sigilo das informações. Houve naquele momento uma falha. Essa falha punível, cabível indenização, a meu sentido, sob o meu ponto de vista, interpretando a legislação brasileira, cheguei à conclusão de que era cabível sim a responsabilização do Facebook por essa falha do seu sistema de segurança que permitiu a raspagem dos dados dos brasileiros. E, em decorrência disso, condenei ao pagamento desta indenização. A ação civil coletiva foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo. O IBDEC do Maranhão argumenta que a empresa contrariou a proteção legal garantida aos consumidores quanto aos seus direitos fundamentais à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem, ao ter vazado dados pessoais de cerca de 533 milhões de usuários de 106 países. Desse total de usuários, mais de 8 milhões de brasileiros tiveram seus dados expostos, como número de telefone, e-mail, nome, data de nascimento e local de trabalho, como consta na decisão do juiz Douglas Martins. Se ao final for confirmado que tem essa sentença por todas as instâncias, todas as pessoas que são usuárias do Facebook, que eram usuárias do Facebook naquela época em que havia essa fragilidade, poderão requerer esse valor de R$ 500 devidamente atualizado, claro, a depender do tempo que se demore para essa sentença eventualmente venha a ser confirmada. A sentença judicial em primeira instância também indica que a empresa de tecnologia e mídia social deverá pagar R$ 72 milhões a título de danos morais coletivos para o Fundo Estadual de Interesses Difusos. Nossa produção tentou contato com a Meta, empresa dona do Facebook, e a assessoria explicou que o que ocorreu em 2021 foi uma coleta dos dados, não necessariamente inacessíveis, mas feita por terceiros de forma automatizada e não autorizada. Informou também que medidas de segurança foram tomadas e que a empresa ainda não foi notificada sobre a sentença judicial. Com reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira. O governo do estado do Rio de Janeiro criou um grupo de trabalho para conceber o novo Sistema Integrado de Metas, programa que bonifica policiais pela sua contribuição para a melhora de indicadores de segurança pública. E algumas novidades já foram adiantadas. O estado pretende pagar pela apreensão de fuzis e pelo fechamento de inquéritos que apontem a autoria do crime. No entanto, alguns especialistas se preocupam com a execução dessas metas.
A cientista social e coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, Silvia Ramos, teme, por exemplo, que a premiação por inquéritos com autoria possa resultar em indiciamentos injustos, sem prova. Ela defende que a bonificação só seja paga após o Ministério Público aceitar a denúncia, pelo menos. É muito comum que delegados, depois de um roubo, mostrem para as vítimas aquele famoso álbum fotográfico de suspeitos e praticamente induz as vítimas a apontarem algum daqueles suspeitos como provável autor do crime. E os delegados simplesmente concluem que aquele inquérito está finalizado e simplesmente mandam para o MP e o MP depois retorna para a polícia porque não aceita. Muitas vezes não é aquele suspeito, era um outro, e às vezes quando chega na mão do juiz não era nem aquele, nem o outro, era um terceiro. A preocupação de Silvia Ramos se justifica em dados como os de uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado, que analisou cerca de 240 prisões efetuadas após reconhecimento fotográfico e descobriu que 30% dos réus foram absolvidos em julgamento. O professor da Universidade Federal Fluminense, Daniel Irata, que coordena um núcleo de estudos dos novos ilegalismos, diz que o sistema de metas foi muito importante para melhorar os índices de criminalidade e deve ser aperfeiçoado, mas alerta que a apreensão de fuzis não pode ser feita à custa de mais confrontos. Os atores que são submetidos às metas, eles tendem a atuar de forma a ajustar o seu comportamento ao cumprimento da meta. As maiores apreensões de fuzis são feitas por meio de ações de investigação, mas há também muitas apreensões de fuzis, como nós presenciamos nos últimos dias, que são feitas em operações policiais extremamente violentas. Ao divulgar o grupo de trabalho, o governo afirmou também que serão mantidas as metas que estão em vigor. Mas uma divergência importante não foi esclarecida. Quando o sistema foi criado em 2009, ele previa a redução da letalidade violenta, que reúne os casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e os então chamados autos de resistência, que foram renomeados para mortes por intervenção de agentes do Estado. No entanto, em 2019, o decreto foi alterado para excluir as mortes provocadas por agentes de segurança e incluir os roubos de carga. Outros dois indicadores originais, roubo de rua e roubo de veículos, foram mantidos. O governo não deixou claro qual redação vai vigorar. Mas Irata, que também integra um grupo de trabalho sobre letalidade policial formado pelo Conselho Nacional de Justiça, ressaltou que combater esse problema não é apenas uma opção. Ele acredita, inclusive, que esta deveria ser uma meta específica. A letalidade policial no Rio de Janeiro é talvez o maior problema público do Estado. Nós apresentamos, sobretudo nos últimos 6 anos, um aumento de 313%. Já foi demonstrada a eficiência desse instrumento. Há uma determinação do Supremo Tribunal Federal de que as mortes por intervenção do presidente do Estado fossem incluídas como indicadores estratégicos do Rio de Janeiro. E se agora há algum tipo de indicativo de que isso vai ser retirado mais uma vez, o governo do Estado do Rio de Janeiro estaria incorrendo um crime de desobediência de uma decisão da Suprema Corte. A alta letalidade policial do Estado foi objeto de uma ação judicial e o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo execute um plano para reduzir o número dos mortos em confrontos, que passaram de 1.300 no ano passado. Outra alteração importante que deve resultar do grupo de trabalho é a incorporação dos bombeiros, inspetores de polícia penal e agentes socioeducativos ao sistema de metas. O grupo de trabalho está sendo presidido pelo Instituto de Segurança Pública e terá 60 dias para finalizar as propostas, prorrogáveis por mais 60. Também integram a equipe representantes das secretarias estaduais da Casa Civil, Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil e Administração Penitenciária, além do Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nesta sexta-feira uma adolescente que planejava fazer um atentado contra alunos e professores de uma escola no centro da capital fluminense. Segundo a Polícia Civil, o ataque estava planejado para o dia 20 de abril, data que marcaria os 24 anos do massacre em um colégio de Columbine, nos Estados Unidos. Ainda de acordo com a polícia, o adolescente divulgava informações sobre o ataque na internet e fazia apologia
apologia ao nazismo. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do suspeito, que acabou sendo apreendido em uma rua do centro. Os policiais civis ainda cumpriram mandados na casa de outro adolescente em Realengo, que também publicou vídeos sobre o assunto na internet. As investigações sobre o ataque foram coordenadas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Rio e contaram com a colaboração da Polícia Federal, da Interpol e da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. A juíza Gabriela Hart, da 9ª Vara Federal de Curitiba, retirou nesta quinta-feira o sigilo de documentos e decisões relacionados à prisão de suspeitos de planejar ataques contra autoridades. Entre os alvos estavam o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, e o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que investiga a atuação da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A Operação Sequaz da Polícia Federal prendeu ao menos 9 pessoas acusadas de participar da organização criminosa investigada. Segundo nota divulgada pela Justiça Federal do Paraná, a retirada do sigilo do processo foi um pedido do delegado que conduz as investigações. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a Polícia Federal deixou claro que faz um trabalho técnico com a operação e sem interferência política. Ainda segundo Dino, no pedido à Justiça Federal de Curitiba para autorizar a operação, a PF solicitava o sigilo máximo dos despachos. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, criticou nesta sexta-feira a quebra do sigilo de documentos da Polícia Federal, determinada pela juíza Gabriela Hart. Em publicação nas redes sociais, Pimenta argumentou que a decisão da magistrada atrapalha as investigações, já que as apurações seguem em curso e tratam de um tema sensível, que é o das organizações criminosas. A retirada do sigilo dos documentos relacionados ao planejamento de ataques contra autoridades ocorreu após uma fala do presidente Lula, num evento no Rio de Janeiro. Ele disse que o plano do PCC para executar Moro poderia ser mais uma armação do ex-juiz. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Moro criticou a fala de Lula, ao afirmar que o presidente não respeita o combate ao crime organizado. Gabriela Hart substituiu Sérgio Moro em 2018, quando ele pediu exoneração da 13ª Vara Federal de Curitiba para assumir o cargo de ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. A juíza foi responsável, inclusive, pela sentença que condenou Lula em 2019. Com informações da Agência Brasil, para a Rádio Agência Nacional, Guilherme Strozzi. A Organização Mundial da Saúde, OMS, propõe uma ação mais ambiciosa na luta contra a tuberculose. A doença é considerada uma das mais mortais dentre as infecciosas, causando 1,6 milhão de óbitos todos os anos. O número de casos e mortes voltou a subir após 2 décadas. 3 países de língua portuguesa integram a lista de alta carga da doença: Angola, Brasil e Moçambique. Além disso, as 2 nações africanas também registram altas taxas de tuberculose resistente a medicamentos, considerada a forma mais grave da infecção. Neste Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, lembrou que a doença pode ser prevenida e curada, mas continua causando sofrimento e morte para milhões de pessoas. O chefe da agência ampliou o escopo da iniciativa pioneira em tuberculose, que agora contém 6 indicadores, dentre eles proteção financeira para populações vulneráveis e o licenciamento de uma nova vacina até 2025. O objetivo é garantir acesso universal à prevenção, cuidados e tecnologias eficazes de resposta à tuberculose. De acordo com a OMS, os progressos feitos no combate à tuberculose estão sendo perdidos. As causas são os impactos da pandemia, somados aos de conflitos armados, insegurança alimentar e mudança climática. O relatório global de tuberculose de 2022 aponta que em Moçambique, por exemplo, houve um aumento do número de casos em 2020 e 2021, ultrapassando a marca das 100 mil notificações. Por outro lado, o país conseguiu reduzir em mais de 35% o total de mortes pela doença, cumprindo assim uma das metas da estratégia pelo fim da tuberculose. Este ano, o Dia Mundial tem como lema Sim, podemos acabar com a tuberculose. A proposta é fomentar o otimismo e a liderança dos países rumo à segunda reunião de alto nível da ONU sobre tuberculose, marcada para setembro. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
O ex-jogador de futebol Robinho, que foi condenado pela justiça italiana pelo crime de estupro, está proibido de deixar o Brasil. De acordo com a decisão do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, o ex-atleta deve entregar o passaporte à Justiça no prazo de 5 dias. A medida cautelar se dá em meio à análise feita pelo STJ sobre o pedido de homologação da sentença italiana, que fixou a pena do ex-jogador em 9 anos de prisão. Como o Brasil não extradita cidadãos natos, a Itália pediu a transferência da sentença de Robinho para que a condenação seja reconhecida e executada no Brasil. O pedido de apreensão do passaporte de Robinho foi feito pela União Brasileira de Mulheres, entidade autorizada por Falcão a acompanhar o andamento do caso e a se manifestar sobre o assunto no tribunal. Na decisão, o ministro do STJ considerou a possibilidade de fuga do ex-jogador do país, além da gravidade do crime e da repercussão internacional do caso. Robinho foi condenado em 3 instâncias pelo envolvimento em um estupro coletivo, ocorrido dentro de uma boate em Milão em 2013. Durante a tramitação do pedido de transferência de sentença, a defesa de Robinho informou ao STJ que pretendia entregar o passaporte espontaneamente e que o ex-jogador tem interesse em colaborar com a justiça. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. A ex-presidenta Dilma Rousseff foi eleita por unanimidade para o comando do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, bloco que reúne, além do Brasil, a Rússia, a China, Índia e África do Sul. Dilma fica na instituição até julho de 2025, quando acaba o mandato rotativo entre os países fundadores da instituição. Em nota, o NDB lembrou o trabalho de Dilma em busca da estabilidade econômica e do combate à pobreza e na ampliação de programas sociais, o que resultou na retirada do país do mapa da fome. A instituição destacou ainda o trabalho internacional da ex-presidenta na questão do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. Ela entra no lugar do também brasileiro Marcos Troirro. Segundo o comunicado oficial, a sucessão obedece à governança e aos procedimentos da instituição. O NDB foi criado em 2014 como forma de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no bloco. Com 32 bilhões de dólares em projetos aprovados desde 2015, o banco atualmente investe 4 bilhões de dólares no Brasil, principalmente em rodovias e aeroportos. A cerimônia de posse deverá ocorrer nos próximos dias durante a viagem de Lula à China. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.